Paz do Senhor Jesus, irmãos. Em Atos capítulo 28. Capítulo 28 de Atos, Paulo em Malta. Paulo na ilha de Malta. Nos diz então o texto sagrado: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros não é que eles eram bárbaros, violentos, mas era o nome daquela nação, daquele povo. Os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Chuva, frio e fome. Glória a Deus. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, gravetos para os mais íntimos, e pondo-as no fogo, uma cobra, fugindo do calor do fogo, lhe acometeu a mão. Os bárbaros, vendo-lhe o réptil pendurado na mão, diziam uns para os outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça de Deus não o deixa viver. Levante as mãos para os céus. Diga comigo: Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença. Ó Deus, nos ajuda a entender a tua palavra. Amém. Senta, meus amados. Eu quero mostrar para os irmãos uma visão de dupla situação. Vamos bem devagar, estamos tranquilos. Hoje eu posso ficar com vocês até meia-noite. Tranquilo. Tá bom, né? Eu não estou dizendo que o culto vai ficar até meia-noite. Vamos terminar mais cedo. Então a dupla visão era: primeiro, Deus tinha um projeto na vida de Paulo, como Deus tem projeto na nossa vida. E não importa a circunstância, não importa o que vai acontecer, não importa o que virá, Deus fará cumprir a sua vontade. Ah, mas alguém entrou no meio, ele vai sair do meio. Ah, mas houve um empecilho, vai cair por terra. Ah, mas fica no seu lugar. O tempo de Deus é o tempo de Deus, e o que ele vai fazer, ninguém vai interferir. A Bíblia diz o nosso irmão Jó, que ninguém pode frustrar a vontade do Senhor. É isso. Esse é um ponto. E outro ponto é o juízo dos homens. Há quem olha para nós e diz: derrotado. Às vezes nos conhece por circunstância. Essa pessoa era tão maravilhosa. Olha como é que está. Juízo humano. Juízo de acordo com os seus olhos e o seu sentimento. Fica tranquilo. Cada um fala o que quiser, responde pela sua boca e deixa Deus fazer a obra. O que nós não podemos é nos demolir ou mover por qualquer circunstância. Meu Deus, estava indo tão bem, até que a Maria, até que o Joaquim. Deixa Maria e Joaquim falar o que quiser. Deus é Deus. Fica em pé, olha para o Senhor e lembra da palavra que o Senhor te deu. Está muito fraco, vocês não jantaram. Pode abrir a boca.
O Salmo de número 119, eu queria só ler este versículo para os nossos queridos irmãos. E ver se coloca um pouco mais de tempero nessa voz e vamos glorificar o nome do Senhor. Diz assim o versículo 49 e 50. Lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste. Opa, quem tem promessa, diga amém. Amém. Lembra da palavra que o Senhor me deu e me fez esperar. O verso 50. Isso é a minha consolação na minha angústia, porque tua palavra, tua promessa me dá vida. Ou sua palavra me vivifica. É a mesma coisa. A tua palavra me dá vida. Todos dizem amém. Paulo apelou para César em Roma e, portanto, ele deveria ser julgado. Não tinha como ser diferente. Ele já tinha feito o apelo e a justiça achou por bem que ele fosse julgado. Apesar das lutas que ele tinha passado já em Jerusalém, e enfim, chegou a hora que ele deveria ir para Roma. E o transporte naquela época era através de navio. Depois de muita luta, muita tribulação, havia no navio, eu não me lembro, mas era uma quantidade razoável de pessoas. Alguém lembra do número? 272, parece? 276 pessoas com a tripulação. Você imagina que era gente relativamente num número alto. Todos eles no navio. E quando chegou em dado momento, o navio, o vento estava ao contrário. O navio batendo de um lado para outro. Eu quero resumir a história porque me interessa depois eu passar aqui a mensagem de Deus para vocês. Paulo havia feito apelo para o pessoal comer, para o pessoal ficar mais quieto, mais sossegado, mais tranquilo, que não iria morrer ninguém. Ninguém iria escapar. Houve dentro do navio, pela tripulação, pelo comandante, um sentimento de matar todo mundo, ou de, enfim. Mas a situação foi agravando, foi jogando toda a embarcação dentro d'água, e por fim, quem pôde salvar, segurando em bote, segurando em madeira, mas ninguém pereceu, e chegaram numa ilha. A ilha era chamada de Malta. Olha que situação terrível. Quantas noites, quantos momentos difíceis. E a luta foi passando, aquele navio, naquela angústia, sem comer, sem beber, todo mundo desesperado, achando que... Vocês têm ideia disso? Alguém tem ideia disso? Quem já teve algum problema assim, no meio do mar, no meio de um rio perigoso, a ponto de morrer? Quem já teve? Alguém? 2 pessoas. Pois é, eu já tive. Eu estava em Santos, fui fazer uma visita num lugar chamado Farol da Moela. É um farol que fica numa ilha onde tinha um irmão. Aquele irmão morava lá e ele nos ouvia através da Rádio Clube de Santos. E ele disse, olha, eu me reconciliei, presta atenção. Aquele irmão chamado Nonato ligou para nós e disse assim, eu sou o cabo da polícia da aeronáutica, eu estava desviado, me reconciliei através do programa e eu quero a visita de vocês aqui no Farol da Moela. Que prazer, vamos lá, vamos visitar os irmãos. Ele, a esposa e mais algumas pessoas lá naquela ilha. Pegamos o barco, o mar estava manso, gostoso de viajar, fomos até lá.
Mas na hora de voltar, como diz o bom mineiro, o trem mudou. Aí mudou e aquele barquinho nosso virou uma coisa sem fundamento. Nós entrávamos naquelas ondas e ficava dentro do buraco, e a maré fazia assim com o barquinho. Eu, minha esposa e as 5 crianças. E evidentemente o rapaz no barco. Minha esposa, tadinha, ficou praticamente desmaiada num braço, segurando as crianças, um segurando o outro, todo mundo chorando. Aí o rapaz ligou para a Marinha e pediu socorro urgente, que o barco estava sem controle, indo para a pedra. Aí a Marinha socorreu, veio rapidamente, e com aquela fragata nós entramos aí, glória a Deus. Eu prometi de mão dada, falei, Jesus, nunca mais. A minha esposa, quando fala de água para ela, ela esconjura tudo, tem pavor. Então é um negócio terrível. E eu imagino aquele barco com 200 e quase 300 pessoas, uma situação realmente insuportável. Mas aí chegou no momento que cada um viu que o barco ia afundar mesmo, como de fato afundou, e cada um salvou como pôde. Mas ninguém pereceu, nem um fio de cabelo. Quando Deus tem seu propósito, Ele cumpre. Deus havia dito para Paulo que ninguém perecia, mas ninguém deu ouvido. Todo mundo era preso, todo mundo era ladrão, todo mundo era condenado. Toda aquela população daquele barco, com exceção da tripulação, todos estavam indo para responder processo na justiça. E entre eles estava quem? O grande bandido Paulo. Ele estava indo responder por quê? Por causa do evangelho. Muitas vezes nós sofremos por causa do nome do Senhor Jesus. Mas por enquanto estamos livres para anunciar o evangelho. Estamos livres, não sei até quando, mas estamos livres. E diz o texto sagrado que eles chegaram todo mundo salvo aonde? Na ilha chamada Malta. E lá vivia os bárbaros, aquele povo que morava ali. E quando eles viram aquele grupo de pessoas, quase 300 pessoas, eles foram humanos. Um frio danado, uma chuva, uma fome. Eles correram para atender aquele povo. Claro, eles não tinham um galpão, um sistema, era tudo, não é, com dificuldade. O que eles fizeram? Acenderam um fogo para esquentar o ambiente aonde estavam os irmãos. Não é? Frio, chuva, um fogo, é muito bom. E aí juntaram lenha, botaram no fogo, e Paulo muito prestativo, presta atenção nisso. Paulo muito prestativo, aquele rapaz animado no meio de todo mundo não tinha, como diz, suspeita de nada, senão que todos eram condenados da justiça e que ia para César. Paulo chegou, meteu a mão nos gravetos e jogou no fogo uma pequena cobra. Essa cobra é bem pequena, mas o veneno dela era coisa impressionante. Matava. A pessoa morria na hora, ou depois de algumas horas ele morria. Ou morria agora ou morria depois, mas morria. Paulo meteu a mão. Aí alguém vai dizer assim, meu Deus, pobre coitado do Paulo, né? Mas não é assim. O caminho do Senhor é diferente do nosso. A forma como Deus nos conduz não é
não é capaz o homem normal, natural, entender. Aí ele pegou aquela vibra pendurada aqui na mão, acometida a mão, e pegou aquela cobra, puxou, jogou dentro do fogo. Aí houve dois sentimentos. Esse homem é devedor. Esse homem é cúmplice dos seus crimes. Porque escapou da água, ao juízo, escapou da morte, mas a justiça de Deus não lhe deixa viver. Porque esta cobra é só pegar e morre. Parece que a notícia dos bárbaros era realmente uma notícia bárbara. Era uma notícia aterrorizante. Todo mundo voltou as atenções para Paulo. E era exatamente isto que Deus queria fazer. Hoje as propagandas são outdoor e outras coisas, mas lá não. A propaganda foi a cobra na mão de Paulo. Eu entendo que o Senhor está dizendo assim: eu vou te promover. Só que a gente não entende como é que Deus trabalha. Portanto, irmãos, talvez eu estou falando com alguém que está dizendo assim: pastor, ninguém me entende. Meu irmão, minha irmã, como é que alguém vai te entender se Deus está por trás disto? Como é que alguém vai te entender se é Deus que vai fazer a promoção? Dá uma olhadinha nas histórias da Bíblia, como de Jacó, como de José, como de quem mais? Ah, meu Deus, de um Moisés, de um Davi. Dá uma olhada na história conturbada, e no fim você vê a mão de Deus lá na frente. Não fica acusando ninguém, não fica murmurando, não fica, tão somente glorifica ao Senhor. Deus tem coisas impressionantes para operar e fazer em nossa vida. O juízo dos bárbaros foi esse. Esse homem é devedor. Escapou da justiça de Deus, não morreu. Aliás, escapou do mar, não morreu, mas a justiça de Deus acerta conta com ele. Esse era o nosso sentimento. Se fosse eu, você, nós falaríamos a mesma coisa. Mas nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Fica em paz, não reclama não. Toda a multidão ficou atento a Paulo, esperando ele morrer, porque os bárbaros falaram, todo mundo estava ali e disse: ó, o homem, o homem vai morrer, vai morrer, vai morrer. E Paulo está ali. E nisso desperta a oportunidade para Paulo anunciar o Evangelho. Você percebe como é que Deus trabalha na nossa vida? E Paulo começa a anunciar. Porque aí, por que eu estou falando isso? Porque quem estava preso, na visão de, seja da ilha ou dos demais companheiros, todo mundo é condenado. Todo mundo é ladrão, todo mundo tem culpa. Paulo era devedor, ninguém ia ouvir Paulo, esse ladrão, porque lá no navio ele já tinha pregado, lá no navio ele já tinha falado o que Deus tinha dito para ele, ninguém deu ouvido. Agora na ilha, quem é que ia dar ouvido? Deus fez a promoção.
Vai lá a serpente, pica ele. Do Públio, que era o chefe da ilha, tinha alguém de sua família muito mal. Foi lá e trouxe, Paulo orou e Jesus curou. Você percebe que dali para frente a coisa mudou para Paulo? Na hora da despedida, o que mais me encanta é isso aqui. Na hora da despedida, vamos lá? O versículo 8. E aconteceu estar em cama, enfermo, em febre, disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele, e o rapaz, e o velhinho ficou curado. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais da ilha que tinham enfermidade, e eram os quais, olha coisa linda, os distinguiram também com muitas honras, muitos presentes, muitas honras. Havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Você pode até não entender, mas vamos lá. O navio agora chegou, depois de alguns dias chega o navio e todo mundo vai embarcar. O pessoal, os habitantes da ilha, chegavam lá, abraçava Paulo. Deus te abençoe, está aqui um presente. Ele foi honrado. Todo mundo ficou de olho. Ó, esse homem é diferente. Presente. Abraçaram, choraram, agradeceram. Meu irmão, quando Deus está na causa, Ele te conduz de uma forma que ninguém vai entender. Se você entendesse, ficaria sem graça. Ele vai te conduzir em caminhos que você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Mas fica tranquilo, se você está na direção do Senhor, Ele vai longe. O nome dele vai ser glorificado. Provas. Às vezes eu fico pensando, José, qual era a culpa de José? O pai deu para ele uma túnica de várias cores, até aí tudo bem. E de repente ele tem sonhos. Qual é a culpa de José sonhar? Contou o sonho para os irmãos ficaram tudo furiosos. O pai até discordou dele. Eu tenho culpa de sonhar? Foi atrás dos irmãos revoltados, pegou, levou ele para matar, não matou, jogou dentro de uma cova, não deu certo. Vamos vender para os ismaelitas, que matem ele, que consumam e que não seja a nossa mão. E José desce para o Egito, cai na casa de Potifar, cai na cadeia, e por conseguinte vai para o palácio. Negócio esquisito, negócio assim, sem lógica. Lá no palácio muda o nome, recebe outro nome, casa com a filha de Potífera. Ninguém mais sabia quem era José e muito menos quem era a família de José. Sumiu. A história começa a mostrar que Deus muda o cenário mundial de fome e miséria. A miséria bate lá na casa dos pais de José, lá em Canaã. E o velho Jacó manda buscar alimento lá, aonde José agora era governador, e que não era mais José. E José já tinha morrido. Os irmãos haviam anunciado que José tinha morrido. Negócio esquisito. História. Aí ele está lá governando, o povo comprando comida, e de repente ele olha e vê aqueles moços. Ele disse, são os meus irmãos.
Eu só quero encerrar que quando os irmãos descobriram que era José, sabe o que José falou para eles? Meus irmãos, vocês não têm culpa nenhuma. Foi o Senhor que me trouxe para cá. Foi o Senhor que fez isso. Aleluia. Ele me trouxe para preservar a vida de vocês. Vocês não me venderam para cá, vocês não fizeram. Foi Deus que estava nesse negócio. Eu acredito, meus amados, que os caminhos do Senhor são... Puxa, quiséramos nós entender isso. Quantas atitudes erradas que nós tomamos porque não sabemos discernir que Deus está no comando. Poderia ter evitado uma separação, poderia ter evitado um casamento desastroso, poderia ter evitado um negócio mal feito, poderia, se soubesse esperar, porque Deus não nos leva, mas amém, mesmo assim, Ele trabalha para a porta abrir lá na frente. Alguém pode até estar dizendo, pastor, eu desobedeci, mas na minha desobediência, aleluia, Deus abriu uma porta para mim. Aleluia. Aleluia. Deus inverteu aquele quadro. Eu era errado, eu estava errado, eu fugi da presença de Deus, eu fiz coisa errada, mas mesmo assim o Senhor inverteu a posição lá na frente, com mais consequência, é claro, com mais luta, é claro. Quantos irmãos têm que parar numa prisão? Ou não é verdade isso? Para lá dentro de uma prisão, sofrendo igual um cachorro sem dono, ele entender, dizendo, meu Deus, foi o Senhor que fez isto por mim. Mas é isso. Quantos irmãos que passam lutas, e Deus está dizendo, sou eu que estou no controle. Meu Deus. Aí alguém diz, mas pastor, meu casamento, Deus está no controle. Por mais que você tenha errado, casou errado, fora de tempo, fora da vontade do Senhor, mas espera, fica na presença de Deus, que uma porta vai abrir em seu favor. Quem é testemunha disso, levanta a mão. Deus muda. Nós precisamos esperar no Senhor e não deixar que as coisas aconteçam fora dos planos do Senhor. Por mais que esteja errado, mas reconsidera a volta, porque o problema do erro é você persistir nele. Mas se você errar e voltar no caminho, dizer, Senhor, eu errei, quero mudar, faça minha volta. A porta vai abrir em seu favor. Nunca é tarde para Deus executar o seu plano. Poderíamos ouvir aqui muitos irmãos. O retrocesso da vida, as lutas, parece que acabou com sua vida. Quem estava olhando para você dava risada. Eu não disse, tem gente que não aponta. Eu não falei. Falou o quê? Tem que engolir seco, porque Deus é aquele que faz.
os seus servos dá a volta. O juízo dos homens não é, aleluia, a decisão final. Eu imagino que aqueles homens daquela ilha engoliram seca a palavra. Ele vai morrer. E não morreu. A justiça de Deus vai matar. E não matou. Aí eles olharam para outro e disseram: esse homem é diferente. Alguém vai olhar para você, minha irmã, para você, meu irmão, e dizer: olha, eu pensei que era o fim. Eles vão ter que reconsiderar. Alguém da sua casa, alguém da sua família, alguém que te conheceu, alguém que pisou, vai abrir a boca e reconsiderar, porque Deus está no controle. Aleluia. Eu quero dizer para meu irmão, minha irmã, não é para você posar de vanglória ou de grandeza. Fica quietinho no seu lugar. Glorifica o Senhor e diz: Senhor, valeu a pena a minha luta, meu sofrimento. Valeu a pena ser pisado. Fui pisado pelos meus cunhados, pela minha família, pelos meus pais, pela minha sogra, por meu sogro. Fui pisado pelos meus irmãos. Todo mundo achava que eu era um miserável, um perdido, que não tinha mais jeito. Mas Deus abriu uma porta. Permanece no Senhor. A opinião dos outros não vale. Se Deus tem algo na tua vida, permanece nele. Não dá lugar ao diabo, não. Satanás quer que você faça loucura, mas permanece no Senhor. Eu sei em quem tenho crido. A vida nos oferece situações que só eu e Deus, só você e Deus é que conhece. Permanece. Eu tenho certeza que muitos irmãos e irmãs vão aproveitar. Quando Paulo diz assim, ó, que toda a luta que ele teve, toda a experiência dele, tudo quanto ele fez, serviu para ele como, não entendi, como esterco. Alguém sabe o que é esterco? Adubo que se coloca, adubo animal, principal, esterco é adubo animal. As fezes, por exemplo, do gado, de galinha, de carneiro, não tem um adubo melhor do que isso. Essa semana eu estava ouvindo um rapaz falando: olha, você tem o melhor adubo lá na chácara, adubo animal de gado, de galinha, e ainda tem a cinza das árvores. Mistura os três, bota nos pés de limão, bota, você vai ver que a coisa... Então Paulo está dizendo assim: tudo que eu aprendi, para mim não valeu nada no sentido assim de, mas foi um adubo, adubou a minha vida, me fez conhecer os caminhos, me fez conhecer as mazelas, me fez fortalecer diante de tudo. E hoje, se eu tenho uma vida abençoada e próspera no Senhor, foi o adubo da minha vida. Deus pegou tudo que eu achei que podia ser grandes coisas e disse: Paulo, isso vai ser apenas, então, somente adubo. Põe aí um negócio errado, um adubo.
Um casamento errado, que muitas vezes, hoje você pensa assim, ai meu Deus, por que eu não casei com o João? Por que eu não casei com a Maria? Não, você casou com a pessoa que Deus mandou e amém. Casou, está casado. Não adianta botar mais ninguém. Agora é só dizer, Jesus, muda essa situação para que teu nome seja glorificado. Pastor, e se eu divorciar? Aí você erra, aí você peca. Pastor, eu fiz o negócio e não deu certo, porque minha sogra... Para de ficar acusando ninguém. Meu irmão, não deu certo, não deu? Mas aproveita a experiência para dar certo agora. Tudo tem uma razão de ser. Não questiona nada agora não. Recebe e diz, Senhor, eu te agradeço. Tem coisas que a gente não entende e não vai entender. Talvez agora você... Mas não questiona, não reclama. Fala, Jesus, a situação que eu estou vivendo, te conhecendo e te servindo, eu vou vencer até o fim. Quem crê nisso, diga amém. Cada um tem uma experiência. Alguém está esperando você morrer, você cair. Eu me lembro de um certo irmão que era do mesmo ministério que eu estava, saiu também, enfim, aqui em São Bernardo, aqui na região. Aí encontrou com um pastor, com um obreiro aqui, e disse assim, é o tratamento deles. E o Ademazão tá firme? O irmão disse, sim, tá. Ele continua naquela doutrina, o irmão disse, continua. Ah, mas não vai demorar muito tempo, ele vai cair. Tem gente nos esperando cair. Tem gente que está olhando para você dizendo, vai cair, não vai dar certo. Mas você está dizendo, eu sei em quem tenho crido. Permanece! Permanece! Vamos ficar em pé. Se alguém chegar para você e dizer, ei, você está errado, fica quieto. Ah, você sabe por que você está passando luta? Porque você foi rebelde. Fica quieto. Você sabe quem é o Deus que você serve. As opiniões não refletem aquilo que nós somos perante o Senhor. Deus tem seus caminhos. Esse homem vai morrer. Mas por que vocês têm essa certeza? Porque esta cobra nunca picou alguém aqui na ilha e tenha escapado. Vai morrer, ele vai inchar, ele vai morrer. E Paulo está lá cantando. É assim que alguém espera de nós. Vai morrer, já está inchado. E de repente o nome do Senhor é glorificado.